podcast. Nós somos do Antes Tarde do que Nunca. Eu sou o Pancho, ao meu lado está Rafael Silva, multiempreendedor, idealizador dessa bagaça toda aqui. Como é que... Comunicação bem. Eu acho que esse tipo de iniciativa, como o podcast aqui de vocês, já é um exemplo do que pode ser disruptura feito, e inovação em termos de comunicação, né? Arquiteto tem hater também, Nicolas? Meu Deus! Boa, ótima pergunta. Arquiteto é só hater, porque se tem uma coisa que eu aprendi com 10 anos de faculdade foi criticar o trabalho dos outros. Seria legal se tu chorasse. Nessa hora? Aí a gente faz um corte agora ali, aí vai ser muito legal. Chorou demais. Bota uma trilha emocionante, exatamente, né, cara? Eu vou aproveitar a tua fala, eu adorei uma fala do Túlio lá do hotel, ele falou assim, como é que é? O ódio de todo sogro é um genro empreendedor. Sabe? Eu achava que ele era ele mesmo falou o eco chato, né? biodesagradável, né? Achei sensacional. Adorei. Achei sensacional essa. Biodesagradável, cara. Vou até usar daqui pra frente, boa, cara. cara. Biodesagradável. E ele falou... Só existe uma pessoa mais odiada na empresa do que o filho do dono. Que é o genro do dono, porque nem filho e está se metendo no meio da confusão toda. Então, assim, isso, para começar, justifica tudo que eu faço. Se eu ajudei 1, 2 pessoas, se eu ajudei 30, 50... Porque se eu posso fazer esse mesmo trabalho no meu escritório, ajudando 1, 2 pessoas, mas se eu estou no digital, eu ajudo 100. Eu ajudo 1000 pessoas. Não tem nenhuma fronteira. Né? Diferente do que muita gente pensa, né? Principalmente pessoas que não estão tão ligadas a esse meio, né? Pensam que inovação tem a ver com tecnologia da informação, não tem nada a ver. Inovação tem a ver com todo mundo, né? Ou seja, qualquer área, né, pode ser reconhecida por algum ato de inovação. Curta, siga o canal do Rafa Silva, por onde a gente transmite em tempo real também ali no YouTube. Aciona a sinetinha para receber as notificações e ouça no Spotify também. Procure lá por Antes Tarde do que Nunca, lá estão todas as 50... Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Aliás, boa tarde para quem acompanha em tempo real, né? Porque para quem acompanha a gravação, depois boa noite, bom dia, enfim. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Antes Tarde do que Nunca. Esse programa que foi criado para a gente conversar aí com líderes, empreendedores, inovadores, gestores aqui de Blumenau e da nossa região. Antes de mais nada, aproveita para se inscrever no canal Real Rafa Silva, que é por onde você está assistindo provavelmente a nossa entrevista. Inscreva-se, aciona a sineta para ser notificado quando a gente tiver com uma nova entrevista. E aproveita para ir lá no Spotify também e seguir o podcast Antes Tarde do que Nunca para você ouvir enquanto lava louça, enquanto viaja de carro, antes de dormir. Muita gente também até ouve. Enquanto está dormindo. Tem gente que no banheiro, assiste, enfim. Oportunidade para ouvir não vai faltar e tem muita entrevista legal lá para você ouvir. Eu sou o Pancho, jornalista, ao meu lado, Rafael Silva, mentor de inovação aqui do Centro de Inovação de Blumenau e também investidor anjo. Tudo certo, Rafa? Tudo certo. Posso falar dos patrocinadores? Deve falar dos patrocinadores, com certeza. A gente não estaria aqui agora. Obrigado demais a Transpotec, Ricardo Oríbica, Luan, todo o time lá, que rapidamente apoiou o projeto. E agora até vamos fazer um trabalho aí para ele... Junte-se a nós, atrás dos 10K da Transpotec em cima do Instagram. Então, obrigado demais todo o time Transpotec, que são gigantes, apoiam muito, não só o Antes Tarde do que Nunca, com vários projetos aí em Blumenau e região. Então, obrigado a todo mundo. E também a ProWay, que para mim é uma das maiores escolas com relação à tecnologia, desenvolvimento de tecnologia do mundo. Sérgio, Nayara, Guilherme, todo mundo que apoia também muito esse projeto e uma vez por mês está aqui com a gente. Obrigado mesmo. Eles, além de tudo, são pai, mãe e tio do Entra 21, um projeto que dá muito orgulho para a cidade e que já formou mais de 5 mil desenvolvedores. Com quem que a gente está hoje aí, cara? A gente já devia ter gravado antes. Podia ter gravado, exatamente. A gente está com o Evaldo Fischer Neto, ele que é sócio da Construcolor, uma rede de lojas, melhor dizendo, agora não é só uma loja, né? São várias lojas, e sobre isso a gente vai falar também, de tintas principalmente, né? E também de acessórios, imagino eu, para esse universo da pintura, da construção civil, né, Evaldo? Tudo certo? Aí. Boa tarde, Pancho, Rafael, obrigado pelo convite, para mim representar a Construcolor aqui é uma honra. Contar um pouquinho da história dessa empresa que é blumenauense, né, e que agora está aí se expandindo por todo o estado, com essa venda de tinta e outros acessórios, como tu comentou aí. E até me assustasse, porque Por quê? Eu ainda achava
que a gente estava falando da Construcolor aqui, regional, tá? Quando tu falou de 4, eu estava com 5, 6 lojas, e o número que o Pancho falou agora, É loucura, eu realmente né? me assustei. Aí depois que tu falou, realmente eu me assustei. Para quem não sabe do que a gente está falando, a Construcolor já tem 19 lojas. E até eu propus para a gente começar por esse aspecto, né, Rafa? Isso aí. Porque deixar a história um pouco para depois, porque é impressionante. Assim, eu lembro da Construcolor há menos de 10 anos, com as lojas aqui em Blumenau, Isso. abrindo uma em Indaial, se eu não me engano, foi a primeira fora de Blumenau. E hoje vocês já estão com 19 lojas. Isso Né? Me aí. conta um pouco desse crescimento, Evaldo. Como é que aconteceu isso? Como a gente estava conversando um pouco aqui antes de entrar no ar, a gente começou o crescimento da Construcolor. Aqui em Blumenau, tínhamos 2 lojas até 2008, né? Então, em 2008, a gente teve, lembra da catástrofe, que a nossa loja na matriz aqui no Itopava Norte ficou fechada por uma semana. Então, ali a gente sentiu que, estando num lugar Todos só, os ovos estavam dentro Dependendo de um lugar dependia só. daquilo ali. E aí a gente, olha, acho que a gente precisa ampliar um pouco a nossa estrutura para não ficar dependendo só de uma loja ou de outra, enfim. E aí a gente teve, na época, em 2009, a abertura da nossa loja no Garcia. E ali foi uma quebra assim, de paradigmas, porque a gente imaginava uma coisa, né? Muitas pessoas perguntam, não vai diluir o faturamento, vocês vão agora contratar mais vendedores. É a como mesma que... cidade, né? Na O que que tu vai mesma fazer no cidade. Garcia? O medo era que o faturamento fosse dividido e as despesas aumentarem. Né? Com certeza. É E aí, isso. poxa, vai ter venda para isso? Vai conseguir aumentar a venda? E aí foi uma surpresa muito positiva quando a gente abriu em 2009 ali a loja do Garcia. E aí começou um movimento assim para esse realmente é o caminho. A gente tinha 2 opções. Ou a gente se mantia com 2 lojas e o negócio fatalmente aos poucos ia começar a perder a força, né? Porque na época também tinha um grande home center que vinha para cá. Então a gente sentiu assim muitas mudanças com essa nova loja. Abrir no horário do almoço, coisa que na época não fazia, né? Então expandir um pouco o horário. E isso começou a dar uma dinâmica diferente na loja. Então, quando a gente abriu em 2009 lá, a gente sentiu que o público gostou e o faturamento aumentou. E aí, com isso, a gente veio depois com a loja da Água Verde, que a gente chama Loja da Velha. E aí, em 2014, a gente, agora vamos começar a crescer para fora de Blumenau. E aí, começou as cidades vizinhas aqui em Indaial, Pomerode, Timbó, depois foi a Rio do Sul. E aí, em 2018, aí estamos falando aí quase 10 anos depois da primeira loja, aí a gente realmente deixou de abrir no achismo o negócio e vendo, mesmo dando certo, a gente começou a consolidar melhor assim, o nosso plano de expansão. E aí a gente colocou no papel e fomos aí para abrir as lojas do litoral, né? Aí já um pouco mais estruturado, já com uma ideia um pouco melhor, até porque daí já tinha mais pessoas, né? Então, o nosso maior desafio, muita gente acha às vezes que é o recurso, o controle, não, são as pessoas. Né? Porque as pessoas é que conseguem gerir todo esse negócio. Então, para ter controle, tu precisa de pessoas. Sim. As pessoas que vão lá municiar o sistema para fazer com que a coisa dê certo. Então... E elas são uma extensão da filosofia da empresa, né? Justamente. Se a Construcolor aqui do Garcia fala uma língua, atende de uma forma, né? E a gente é isso, a experiência, né? E lá em Balneário Camboriú é de outra forma, talvez não vai ter a mesma aderência que vai ter aqui no Garcia. Justamente, a gente fala que a essência é o principal, né? Então... eu vejo assim muitos varejistas, a gente tem que atender bem o cliente, vamos lá, cursos para os vendedores, mas às vezes o próprio diretor da empresa, o sócio, ele não entra na sala, dá um bom dia ou serve um cafezinho. Ele não pega o mesmo elevador do funcionário. E aí é complicado tu colocar na cabeça, às vezes, de um colaborador que ele tem que atender bem aquele cliente, sendo que ele não exerce aquele... A inspiração é o contrário, né? Isso aí. Então, a gente vem fazendo isso já. O meu pai tem já, na essência, também esse carisma com os clientes e tudo mais. E a gente vem passando isso aí para... Foi ele que começou a empresa? Ele que começou. Que ano que foi isso? Foi em 84. 84? Isso. Logo depois da enchente, então, pelo... Isso, ali foi um conjunto de situações. Porque o meu pai trabalhou primeiro numa grande empresa têxtil aqui em Blumenau, que é a Teca. Lá ele... fez um amigo lá que trabalhava de pintor nas horas vagas, saiu dessa empresa, enfim, e foi trabalhar numa distribuidora da época que era da Ambev. Enfim, aí foi a Ambev mudando a gestão e tudo mais.
com um tio meu que Da trabalhava Brahma lá. na época, não Da era? Brahma. Brahma, da Brahma. Desculpa, a Exatamente. Brahma. Torresani? Não era aqui, porque o meu pai trabalhava numa que era em Florianópolis. Entendi. Então, Torresani era Antártica. se não me Isso. engano. Antártica. E eu tenho um tio que era sócio dessa distribuidora, justamente. E aí a Ambev, na época, começou a comprar as distribuidoras. E aí esse meu tio, solidário ao meu pai, assim, poxa, o que o Reinaldo vai fazer agora? Tal? O Reinaldo vai fazer o quê? Eu pensei agora, né, teve a grande enchente em Blumenau, acho que loja de tinta é um negócio e eu tenho lá Todo um mundo vai conhecido, precisar, né? que trabalha nesse trem aí, eu acho que dá pra gente envolver isso. E aí meu pai fez contato lá com esse amigo que era pintor, veio trabalhar com ele no início, meu pai tinha esse sócio que era meu tio, que injetou o capital para começar a loja, e aí foi trabalhando, foi fazendo a coisa acontecer. No início tinha que pintar lá a casa final de semana, porque não tinha venda, né? Era um negócio muito, muito difícil. E depois de aí, acho que 2, 3 anos, o meu pai comprou a participação desse meu tio e ficou dono aí do negócio sozinho. Tu fala em 2008, essa transformação, né, dessa loja. Quando é que tu percebe que a empresa deixou de ser familiar? Né? Foi em 2008 ou foi em 2018? Em que momento tu percebe essa realmente mudança de chave de uma empresa familiar, né, para uma empresa aí grande não rede, tem né? mais como, né? Tem que administrar de forma diferente. Né? Eu acho que a gente teve assim o nosso divisor de águas foi no ano de 2019 quando chegamos em Florianópolis, porque aí exigiu da gente uma capacidade maior. A gente tinha um modelo de negócio e tudo mudou, porque daí é logística, tu estavas mais longe, né? Antes a gente estava aqui regional, então faltava uma coisa, tu usava o teu carro, buscava, trazia uma mercadoria. Quando a gente chegou em Florianópolis, a dinâmica de consumo, a dinâmica do crescimento da loja mudou completamente. Então ali a gente precisou, agora a gente tem que ter um gerente regional, agora a gente tem que, né, sabe? Então, e aí eu acho que foi o grande divisor de águas ter chego na capital. E aí deu realmente um crescimento maior para a loja. Então nos possibilitou assim crescer um pouco mais aceleradamente, porque até ali tu tem um número de pessoas, né? Talvez a gente vai entrar nesse assunto, mas o nosso crescimento, a expansão, né? Ela cada vez agora vai se tornando mais fácil porque tu tem mais pessoas, trabalhando, né? E aí vai sendo um crescimento exponencial na equipe, porque antes tu tinha um gerente, para te ter 2, era uma segunda loja, era 50%. E assim foi indo. E hoje, às vezes tu pega uma loja Balneário Camboriú lá com, vamos contar lá 7, 8 vendedores, ali surge ali uma liderança ou 2 que facilitam para abrir mais lojas naquela região. Né? Ô, Evaldo, essa expansão, ela contou com a ajuda de alguém, de uma consultoria, de alguém que veio por fora para ajudar nessa estruturação toda? Vocês foram ali no peito na raça fazendo? Foi na raça mesmo. Né? Tu tens especialização em gestão, acho, né? Sim, enfim, eu tenho um MBA na FGV, então, de gestão empresarial. Mas eu sempre fui de ir muito atrás. O nosso mercado ele é um pouco diferente de outros varejos, por exemplo, farmácias. Tu pega muitas redes grandes. O mercado de lojas de tinta ele não tem isso. São poucas redes no Brasil. Então, assim, seguramente hoje a gente está entre os 10 maiores players em faturamento. Isso porque não tem muitas redes de loja de tinta. Entendi. Então, porque é um negócio um pouco mais difícil de tu controlar. Então, assim, o que eu fiz? Aqueles que iam crescendo antes de nós, eu ia atrás, como é que vocês fizeram isso? Como é que fizeram aquilo? Então, a gente tem alguns amigos lojistas em São Paulo, Belo Horizonte, enfim, no Rio de Janeiro, que a gente foi, como é que funciona? E lá, e aí foi desenvolvendo o nosso negócio. Né? Foi aprendendo com o próprio mercado. Com então, o próprio Tu mercado. fala que é um ambiente difícil. Quais são as maiores dificuldades que esse modelo de negócio tem? Primeiro, a gente tem um agente que é o pintor, que manda muito no mercado. É o nosso público-alvo, assim, sempre. E a gente até diz que ele é um vendedor externo, porque quando tu vai pintar a tua casa, teu apartamento, tu vai pedir a opinião do pintor. Com certeza. Então, a gente, assim, até muita gente pergunta, qual que é o teu concorrente? Ele não tem um concorrente exato. São, em cada região, às vezes é um material de construção que fez um bom trabalho com os pintores, que naquela cidade X... o pintor prefere comprar lá, então tu tem que conquistar esse profissional para daí conseguir depois fazer a venda para o cliente final. Então é um trabalho muito mais demorado. O pintor funciona como representante quase da empresa. É isso aí, é praticamente um representante aí da empresa. E diferente de um outro mercado, abre lá um supermercado, por exemplo, tu já chega, faz um barulho, o cliente final ele vem, né? Para nós, eu posso botar o preço da lata de tinta pela metade do valor e se tu não tá precisando... Se o representante não comprar ali, não compra, né? Não, e assim... Porque tu não tem contato, geralmente, né? Tu fala com o pintor que resolve isso para ti, né? Justamente. Então... Aí vamos supor, o Rafael tá pintando lá. Se eu vou agora fazer uma lata lá de tinta pela metade do preço. Não é uma coisa que vai te
Eu nem sei disso, né? Agora um tênis, poxa, os caras sempre estão olhando um tênis para comprar, enfim, qualquer outro negócio. E a tinta não, é a mesma coisa, é parte de material elétrico, né? Parte as pessoas não estão ali fazendo pesquisas e olhando aquele preço e vou comprar aqui. Não, é uma coisa muito de comodidade na hora que tu vai precisar daquele produto. E é um consumo sazonal, né? Então, talvez a cada 4 anos eu vou pensar numa lata de tinta, né? E aquele cara, não, é todo dia. Então, ele realmente se torna um organismo da empresa. E são, às vezes as pessoas perguntam, né? Mas a gente tem mais de um mercado. Tem o mercado da construção nova, tem o mercado da repintura, né? Então, tem o da decoração, a gente divide aí e sabe mais ou menos como é que tá o mercado, como é que não está e faz um trabalho, às vezes, mais direcionado, né? E quem está de fora não consegue enxergar isso. Não percebe. E assim, usando até essa tua resposta como pergunta, como é que vocês fazem esse trabalho? Porque, querendo ou não querendo, quando vocês foram para Florianópolis, o mercado já tinha suas soluções. Já. Né? Esses caras já tinham onde comprar. Eles criaram uma cooperativa Sim, lá. e tu falaste antes em home center, lá já tinha um monte de home center, enfim, aqui também agora também. Lá o principal mercado de tintas é nos home centers. Entendi. E lá é um pouco diferente até de Blumenau, porque lá muito cliente final vai no final de semana comprar lá no home center, bota a tinta dentro de um carrinho e leva para casa e aí sim chama o pintor. Mas tem também uma força muito grande dos pintores. Então, a gente iniciou lá um trabalho muito semelhante ao que a gente fazia aqui. Então, chamando esse pintor, tentando fazer um treinamento, fazer alguma parceria com ele para ele trazer esse cliente que ele tinha para dentro da loja. E vem dando certo aí esses quase 2 anos que a gente está lá, vem dando uma coisa que eu achei bastante inovadora resultado. que vocês têm, eu não lembro quantos anos isso já faz, mas é que vocês colocavam os códigos da tinta por pessoa. Isso aí. Né? E tu conseguia descobrir, depois de anos, qual que era aquele branco que tu pintou. O que ela tinha comprado uma vez. antigamente. Eu achava isso muito inovador, né? Porque muito pouco profissional, geralmente, ou era antigamente pouco profissional, então tu comprava uma lata de tinta, depois tu nunca mais descobria qual era a lata de tinta. Onde é que surgiu isso? Isso, a gente tem um sistema que já está desde 1997, então tudo que foi comprado, os clientes compraram desde 97 na Construcolor tem lá o registro. Então, a gente tem o mesmo sistema, a empresa de sistema é regional, é daqui uma empresa um pouco menor, mas ela foi customizando o nosso sistema e a gente foi crescendo em cima disso. Então, às vezes a pessoa comprou lá uma tinta para o quarto do filho e quer retocar a parede, que é a tinta que foi comprada 5 anos atrás. Está lá registrado no histórico de compras. E isso nos dá a base para estudar esse perfil de compra do pintor. Né? Então, a gente consegue mensurar o que foi para uma obra X ou Y e trabalha em cima do consumidor. O problema é que os lotes às vezes mudam, né? Não é culpa de vocês, mas é culpa da fabricante às vezes. Mas aí né, a gente também tem lá todo um aparato para conseguir ajustar a coloração. Né? Até uma curiosidade, a Construcolor foi em Santa Catarina, foi a primeira loja de tinta a ter o sistema tintométrico. Que é pegar... Antigamente tinha que ter lá 8, 10 cores. Não, 8, 10 cores para... Tinha o camurça, areia, palha, enfim. Hoje tu tens 3 bases, que é A, B e C. Então, o pigmento é que vai diferenciar a cor. As 3 bases vêm lá com a mesma tonalidade e o que tu pigmenta dentro é que vai dar o resultado da cor. Então, isso otimizou, tu tem o menos estoque, porque tu consegue... né? Tu apresenta aquela cartela de cliente de cores lá para o cliente. Então, tu virou uma indústria no final. De certa forma, tu é uma indústria. Um finalizador, né? Um finalizador do produto. A gente manipula, aí tu não precisa ter um estoque de 10 milhões de cores que talvez nunca vão ser utilizadas. Exatamente, ele vai fazer isso lá. A solução hoje é fazer lá. Não teria nem como, acho que, mensurar isso, porque 90% do que a gente vende é tinta feita em máquina, que a gente chama. Então, e vocês trabalham com vários fornecedores? Como é que funciona essa... Nós somos multimarcas. Então, a gente pega aí uma Souvenir, que é muito conhecida, aí tem a Luxcolor, uma Sherwin-Williams, uma Tintas Dakar também, que é um grande parceiro nosso. Então... E material de pintura também. Aí são a Tigre, a Condor, a Atlas, o Condor aqui de São Bento. Então, é bem pulverizado os fornecedores. Assim. Entendi. Eu vejo, só rapidinho, uma pergunta que me surgiu aqui rapidinho, não quero perder. Mas a gente se conhece, a gente sabe que nos Estados Unidos tem muito essa coisa do faça você mesmo. Né? As pessoas fazem em casa, marcenaria, pintura, tudo, enfim, né?
E aqui parece que tem um movimento, assim, já há alguns anos a gente percebe, mas a coisa não engrena, eu acho, na minha opinião. Vocês percebem esse movimento também na pintura? As pessoas têm pintado mais por conta própria e isso requer algum trabalho específico para vocês? Na pandemia, isso veio Isso com aconteceu, né? bastante As força. pessoas ficaram em casa, ficaram olhando, putz, agora tem que mudar. Atualizar minha casa. Então, a gente teve até que, com a pandemia ali, eu vou dar um exemplo de um acabamento, que é o tal do cimento queimado. Ah, Ele sim. tem alta. Todo mundo, o cimento queimado. Todo mundo quer. Então, a gente, quando começou ali, que a gente teve que fechar a loja, o pessoal, como é que faz esse cimento queimado? Como é que faz? Então, a gente teve que ir lá, criou um videozinho, fez um tutorial, Olha como só. é que faz o cimento queimado, porque não é difícil, né? Sim. A gente sempre tenta prestigiar e fazer com que o pintor tenha esse trabalho, porque realmente é a mão de obra dele, né? Mas lá no início da pandemia, e aí algumas pessoas começam e não gostam de fazer, Chama o pintor de ou volta. do resultado, né? Sim, Aí chama exato. o pintor. Então, no início, houve um pouco esse movimento, mas eu acho que agora, conforme as coisas voltando ao normal, já se perdeu bastante. Entendi. Então, Eu vejo, assim, eu também tentei muita coisa que eu vi no YouTube e tudo deu errado, cara. Sim, Uma coisa é tu o acha que cara é fácil, fazendo lá né? no Parece YouTube, fácil, mas não é. Mas olha, isso é muito difícil, não é, É fácil. difícil. O cara tem que ter um pouquinho de conhecimento, sei lá. eu mesmo já, né, não foi nenhuma nem duas vezes, eu vou pintar o meu quarto. Cara, tu começa, daqui a pouco tu desiste. Muito trabalho. Cara, é um baita muito de um trabalho. trabalho. É complicado. O Evaldo falasse na pandemia, né? Como é que isso afetou os negócios de vocês, principalmente que vocês estavam num período de expansão, né? Imagino que algumas lojas foram abertas nesse período. Isso, a gente abriu 3 lojas, foram 4 lojas no ano passado e esse ano também serão 4. Então falta uma para a gente Pô, fechar deve as ter dado 8. um cagaço. né? Caraca. E aí, no início, porque foi assim, quando fechou agora fecha, né, o comércio, a gente, no primeiro momento, assim, vamos honrar todos os nossos compromissos, porque a gente sempre foi muito pé no chão, né, em relação a isso. Então, vamos honrar os compromissos, vamos tentar ser o mais, não correto, eu digo, mas tentar, né, até alguns fornecedores adiantamos o pagamento para que aquilo tentasse voltar ao normal, porque Sim. a gente não sabia o que ia acontecer. Agora é fácil olhar, né? Sim. Mas na época, vamos tentar antecipar o que a gente conseguisse, e para tentar voltar ao normal o mais breve possível. Então, de algumas lojas aí, acho que da metade a gente tem o prédio próprio e a outra metade a gente paga o aluguel. Então, de quem te recebeu o aluguel, a gente entrou em contato, falou, a gente vai pagar normalmente, quanto isso voltar o mais rápido possível. E aí o segundo maior problema, primeiro que seria o fluxo de caixa, a gente imaginava, até que a coisa voltou ali com o delivery, a gente conseguiu se manter e não teve problema. E aí o segundo seria os estoques, porque no começo as fábricas estavam estocadas e queriam vender. Claro. Então passou ali, se for falar em junho, que foi acho que o período que começou a voltar aí o consumo, a gente pegou e montou um plano de ação interno. Só a gente foi meio com tudo ou nada. Agora eu acho que a gente tem que comprar. E a gente sentou, né, tanto meu pai quanto a minha irmã, que são meus sócios, não, a gente tem que comprar. E Não foi, deu outra, foi né? uma cartada, assim, e deu certo. Que certeira. Porque é isso que eu ia faltou dizer, depois, porque- Faltou. É. E aí a gente estava no final do ano, assim, até compramos além do necessário, sabe? E passou a virada do ano e a gente estava... E agora está voltando de novo a ter alguns problemas aí de fornecimento, mas um pouco menor do que ano passado. Mas o mercado em si, ele teve um boom assim no final do ano passado e Teve. já voltou para o normal ou se sustentou Tá acelerado ainda. esse crescimento? Nós tivemos um crescimento talvez acima da média por conta da expansão, né? Entendi. Então as novas lojas trouxeram um mas aumento no faturamento. Verificando o faturamento da mesma loja, no Isso, caso. né? faturamento da mesma loja, a gente teve assim até dezembro uma média muito acima e que a partir de janeiro começou a nivelar e entrar Entendi. num equilíbrio, né? Então o primeiro impacto foi realmente até dezembro de 2020 e aí esse ano normalizou as lojas. E vocês conseguiram aproveitar porque compraram na hora certa, provavelmente. né? Mas para esse Pelo ano sorriso escondido dele foi muito bom. Conseguiu desconto, Ele tá tinha tentando estoque, segurar, conseguiu tá desconto, segurando o prazo para sorriso, pagar. mas o custo de tu ter um estoque grande é alto, né? Então, a gente, esse ano, começou... A gente surfou uma onda boa no ano passado e esse ano, como os aumentos vieram para nós muito nesse ano,
a gente não conseguiu repassar na mesma escala com que a gente recebia do nosso fornecedor. Entendi. Porque o cliente na ponta não entende isso. Sim. Então, aumentou 10%, aumentou mais 10%. No mercado, a gente vai ter obrigado a comprar. Agora, quem vai comprar? Não, então eu vou esperar para pintar minha Tiveram casa. que diminuir a margem para poder Isso, atender. justamente. Então, a gente surfou muito bem no ano passado e esse ano a gente teve que equacionar, então teve uma perda para manter e conseguir aí repor os aumentos que a gente teve. Né? Então, Com objeto de estudo, cara, quanto aumentou? Isso que eu ia nas perguntar. tintas? Exatamente. uma média uns 40%. Caramba, cara, que loucura isso. Então, a gente teve aí desde... Eu vou contar de outubro do ano passado, que é onde começou a aumentar mesmo, assim, até agora em torno dos 40%. Então, eu não consegui repor isso. Né? Sim, Porque imagino. o cliente não entende. Né? Imagino. Quais são. Antes de tu entrar eu queria um pouquinho dessa história de como começou a história da importadora. Né? Mas antes de entrar, quais são as maiores dificuldades que tu hoje passa? Quais são, além da que tu não fala aqui, que é da tua irmã, né? Tá saindo um pouco agora do negócio por um motivo pessoal, né? E conta um pouco mais quais são as dificuldades que tu tem hoje. Eu acredito que são... eu falei antes das pessoas em abertura de novas lojas, né, e tudo mais. Mas eu acho que a maior dificuldade que a gente tem realmente são pessoas assim engajadas, né, que vão fazer o trabalho, que vão buscar aí esse DNA que a gente tem. Mas é fácil preencher as vagas, Evaldo, à medida que vocês vão A abrindo? gente tem lá eu acredito, umas 15, 18 vagas em aberto e não tem gente para trabalhar. Caramba, Eu em acho todo o que setor, viu, Rafa? O Rafa reclama que não está aí, não tem gente para trabalhar. Vocês devem estar ouvindo isso de mas outras... Mas tá complicado para A todo mundo. A tecnologia sumiu, desapareceu. Então, uma mão de obra, assim, eu acho que talvez seria o número 1. Né? E aí, essa situação do estoque, pontualmente agora, nesse momento, está sendo um grande desafio. Porque, às vezes, tu compra demais e aí é tudo fluxo de caixa, né? Tem que fazer os ajustes. E, às vezes, daqui a pouco tu acha, será que vai aumentar? Não vai? É muito incerto, sabe? Então, isso gera uma ansiedade muito grande, assim, no negócio. E eu vejo que isso a indústria está sentindo, porque ela não sabe o que ela faz, às vezes, e vem, vai ter aumento, não vai? E a gente fica, às vezes, a ver navios, né? Então, tu tem que meio que ir sozinho no barco e dizer, vamos fazer assim, torcer para que dê certo. Ô, Evaldo, que surpresas tu tiveste com o mercado dessas outras praças, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem essa coisa assim, de que Blumenauense é muito bairrista, gosta de comprar de quem é daqui mesmo, né? Tenta valorizar, não sei se isso continua ainda ou não. E como é que é isso em Itajaí, em Florianópolis, em Rio do Sul? A gente vê uma diferença assim, enorme de cada loja. Isso eu falo dentro de Blumenau. Então, se a gente pegar a loja da Itoupava Central, o perfil de consumo é um e do Garcia é completamente mas outro. o Garcia é uma cidade à parte. Aquilo É. lá... Não, mas eu digo assim, e da Água Inclusive, Verde, falei com o Sargento Junks esse final de semana. a gente Mas é apoiador do me dá o que é diferente? Uma coisa, duas coisas que tu vê, que tu percebe que o Eu posso consumo... citar cidades assim? Cidades, Tá, o então jeito. vou dar um exemplo para vocês. Indaial. Indaial, o costume da gente pegar e oferecer o serviço de explicar para o cliente o que ele vai precisar na casa dele, já é o nosso beabá, assim, né? Então, o cliente vem na loja, eu quero comprar uma tinta, e a gente vai lá e pergunta para o cliente, mas para onde que o senhor vai usar essa tinta? Interno. Tenta se meter, né? Justamente, para ver o que ele precisa, né? E aí, eu quero pintar a garagem, aí já o segundo passo tem infiltração, tem umidade na garagem, não tem, não. Então, a gente pega um cliente... Uma consultoria. Lógico, A vai gente ajudar, pega né? um Quer cliente, ajudar. vamos supor, de Balneário Camboriú. Ele vai dizer assim, lá é mais apartamentos, vamos dizer Brusque. Ele vai dizer assim, poxa, que bacana que tu me perguntou isso, eu realmente preciso pintar a cerca lá. E pega, às vezes, um cliente de Indaial. Mas o que tu quer saber? Se lá desconfiado, né? Desconfiado, E aí, não, eu só quero o melhor preço. Então, assim... Tu tem que saber medir isso muito, né, com a equipe, e às vezes até a própria equipe da cidade, ela já é do jeito Já tá que... incorporada, né? Exato. Quando Exatamente. consegue contratar gente da cidade, com certeza deve ser mais fácil, porque eles conhecem, todo mundo são do mesmo jeito. né? Porque aqui é assim, né? Então tem que ser, a gente tem que ir lá, faz um negócio já dentro da maneira como é naquela cidade. Então isso para nós assim é um aprendizado, porque tu chega às vezes com uma ideia e não é aquilo que o mercado quer, né? Então tu tem que se adaptar. Nem todas as táticas de venda funcionam para todo lugar, né? Loucura isso, muito isso bacana, muito bacana. E a importadora, que história é essa? Eu percebi que depois tu tá desfocando agora da importadora porque tá crescendo demais a outra. Talvez era um sonho que agora tu percebeu, não deixa esse aqui, vou beber mais gordo. É que assim, a importadora começou porque em 2015 a gente quis trazer para o mercado
as máquinas de pintura airless. É como se fosse uma pistola de pintura. Então, ela dá uma autonomia maior para o pintor poder pintar lá um prédio, vamos supor, que é uma máquina, né? Vai agilizar do que ter que passar o rolo na parede. E aí, a gente, na época, abriu essa importadora querendo trazer as máquinas de uma fabricante americana que se chama Graco para revender aqui, não só para Construcolor, não só aqui na região, mas para todo o Brasil. E aí, no início deu certo, a gente fez as importações, trouxe essas Como é que vocês máquinas. descobriram? Vocês vão muito para eventos fora do país? Lá nos Estados Unidos tem uma rede de lojas que é a Sherwin-Williams e eles revendem essa marca lá. Eu acho doido a marca da Sherwin-Williams, que é nada ecológico, né? É um planeta com uma tinta vermelha cobrindo e eu acho que o logo é pintando o mundo, né? Alguma coisa assim. Cobrimos a terra. Cobrindo a terra de tinta, alguma tinta coisa vermelha. Assim, vermelha ainda, tá? É isso aí. E aí Comunistas, né? Vou falar já que caraca. Sherwin é comunista. E aí lá a gente já tinha visitado as lojas lá, enfim. Eu disse, a gente tem que levar isso aqui para o Brasil, né? E aqui já tinha uma e outra importadora, mas que não fazia um trabalho tão dedicado, né? E aí a gente trouxe essas máquinas, só que a operação da Graco, passou-se aí 2, 3 anos, eles viram o mercado, Potencial. né? Potencial e vamos montar lá uma base lá. Não virou um concorrente, porque daí eles começaram a expandir o negócio, mas para nós aí ficou inviável, né? O custo de trazer essas máquinas e a empresa estava montada, né? Então, o que a gente vai fazer? E aí a gente começou a buscar alguns produtos que fossem dedicados à mão de obra do pintor. E aí são vários, aí, prolongadores, extensores, rolo com adaptador, bandeja de mão, e aí coisas que até estão sendo, novos produtos estão sendo desenvolvidos, né? E aí é um projeto assim que eu não consegui me dedicar tanto, né? Ele andou um pouco sozinho, conforme ia acontecendo. Porque o dia a dia na Construcolor para mim... Né, Quando é que ele nasce? Em 2015, né? Ele nasce final de 2015 e início de 2016. 2018 já teve esse salto na expansão e Florianópolis, com certeza... Ficou um pouco esquecido. Ele ficou desnutrido, o bebê mais desnutrido Isso ali. aí. E aí agora a gente está fazendo algumas mudanças e eu acho que vem novos produtos e uma nova dinâmica também. Esse mundo de produtos é incrível, né? Porque eu nas redes sociais, às vezes, por exemplo, eu paro algum vídeo idiota no TikTok sobre alguém pintando alguma coisa de alguma maneira diferente, né? Acontece isso, quando tu para e olha e mostra pra mulher, porque é arquiteta, né? Olha só que legal isso aí. E aí o algoritmo já vai te mandando um monte de coisa. Cara, é impressionante a quantidade de soluções, né, que existe. Imagino que com a importadora, vendo que é fabricado na China ou em outro lugar, deve ser uma loucura, né? Deve ser E aí, outras máquinas também, né? A gente não trouxe, porque também é uma operação que tem aqui, mas quando tu passa uma massa corrida, um calfino na tua casa, tem aquela lixadeira que vai lá e faz um pó desgraçado, né? Hoje tem máquina que não deixa mais sair o pó. Aspira o pó. Mesmo? Tem isso? Tem isso, né? E a gente até é o maior vendedor do Brasil dessas máquinas. Olha só que bacana. Já deve ter vendido aí mais de 1.500 máquinas. Caraca. E é um valor agregado alto. A gente está falando aí em 6, 7 mil reais um conjunto dessa máquina. Por que a gente não percebe tanta tecnologia ainda aqui na nossa região? É que eu acho que na nossa região? A gente não repara. Porque eu gostei que tu falou eu ia isso. dizer isso. Mas, meu, Eu acho que a gente não repara, porque na hora da obra porque lá, tu o que vê tu quer é tanto obra vídeo, limpa, né? tanta coisa, tanta tecnologia nova, tudo tão inovador. Mas, em e aqui geral, tu o que vê o cara acontece? ainda com o rolo ainda. Rafa, em geral o que acontece? Tu contrata o pintor, deixa ele lá sozinho, vai fazer tuas coisas, tu não Isso, acompanha não vê isso aí. a execução do serviço, tu não sabe exatamente o que ele está fazendo. Esses dias eu contratei um pintor, ele lá com o nível de laser e tal, não sei o que, falei, caramba, a gente eu já fico assustado que não sou do ramo, né? Porque mas já fico impressionado, assim, sabe? Então, claro, ele fez certinho e tal, eu falei, olha que bacana. Como não isso aí. faz parte do dia a dia nosso, a gente não presta atenção na E às inovação. vezes tem coisa que não cabe. Por exemplo, essa máquina aí, sprayer, né, que é para pintura airless. Dentro de um apartamento complica, porque daí vai pulverizar. E aí já não dá para utilizar. Então, são várias situações. Né? Mas por que vai pulverizar no apartamento? Porque Por causa daí da corrente de ar? começa a pintar aqui igual pintar um carro. Ele começa a jogar tinta por todo o ambiente. Então, daqui a pouco vai pegar no vidro, vai pegar em outro Por causa da lugar. circulação de vento, de ar no apartamento, então, exato. Então, ele, Ele é mais no ambiente externo, fechado, prédio. mais externo. Interno ele mas aí para uma obra nova. Então pega uma construtora que está não com tem acabamento problema em bruto, pulverizar. pode detonar, né? Entendi. Ô, Evaldo, planos para o futuro, cara? O que vocês estão planejando aí? São 19 lojas agora, todas em Santa Catarina e aqui na região do Alto Vale, Vale e Litoral. O que vocês estão pensando aí para o futuro? A nossa intenção é estar presente em toda Santa Catarina, né? Isso vai levar aí pelo menos 5 anos. A gente quer, talvez no início, não começar com várias lojas em cada região. Uma loja, vamos falar assim, em Lages e Chapecó,
para a gente conseguir operar, a gente está com um e-commerce aí no forno saindo, né? Então a gente quer fazer um trabalho primeiro dentro de Santa Catarina. Então, para isso, eu quero usar a nossa logística para entregar aí em 24 horas para o cliente. Claro. E também para isso a gente precisa estar nas regiões de Santa Catarina. Então, eu estou em Lages, eu consigo atender Urubici em 24 horas, uma entrega e tal. Então, acho que num primeiro momento, abrir algumas lojas maiores nas regiões que a gente não está e fazer uma pulverização nas regiões que a gente já está. Mas aí, em 5 anos, bem provável aí mais de 50 lojas a gente deve ter. Né? Praticamente uma van da área de tintas, né? E assim, a gente sempre... menos, mas É menos, mas proporcional. Eu sempre questiono isso muito. Não faz mais sentido, às vezes, escalar um pouco mais com recurso não próprio e ter esse modelo franqueável? Eu imagino, é isso que eu ia perguntar também em relação à franquia. Olha, claro, a dominância e a qualidade do serviço e tudo realmente é um pouco mais difícil. Mas uma vez que tu domina, né, aquilo que tu já faz, achar uma forma de gerar também esse modelo de franquia não faz mais sentido para escalar, principalmente quando tu pensa agora, já que tu pincelou a situação do e-commerce, e para ser muito capilar, né, para tipo, o cara comprou lá em Rio do Oeste, né, em 24 horas tem essa entrega, não faz muito sentido. É que uma das coisas que complica é que a gente não produz o nosso produto. Então, a gente pega aí o franquias Cacau Show, o produto é deles e eles conseguem revender uma franquia. Para nós, eu vou estar... bem provável, quem for adquirir uma franquia dessa, vai fazer um trabalho que logo ele vai ver que eu posso fazer isso sem ter o nome Construcolor aqui. Então, é um desafio muito grande para a gente conseguir montar uma estratégia em cima disso. Né? A gente já pensou, já quebrou a cabeça, mas não apareceu nada assim. A geração de entrega de valor para o franqueado talvez não pareça ser tão Isso alta aí. na visão dele. É isso aí. E isso também não interessou comprar nenhuma indústria de tinta. Né? Começar a formar um pedacinho aí de uma indústria de tinta. Querendo ou não querendo, vocês têm força de venda, né? Até por uma questão de necessidade, talvez, eu não digo uma indústria, mas alguns materiais assim mais pesados, como massa corrida, que o transporte está muito caro para trazer de São Paulo, Curitiba. Textura, alguma coisa nesse sentido, talvez, né, faria. Mas nesse primeiro momento não é uma coisa que está no nosso radar, até porque já eu brinco, tocar um negócio que está se tornando a Construcolor já dá trabalho. Aí tem mais uma indústria, né? Então é um quebra-cabeça gigante. Assim. Voivodo, então essa expansão toda foi com recursos próprios. Vocês não têm parceiros locais que entram com o imóvel, por exemplo, alguma coisa nesse sentido? Dessas lojas, como eu falei, a gente começou a complicar isso, porque no começo tu consegue, né? Comprar um imóvel e tal. Agora ficou inviável, né? Então, aí a partir da 8ª loja, acho que foi, a gente já, agora vai ter que pagar aluguel, não adianta. Então, a gente não tem alguém assim, vai lá, constrói para nós. Ainda não houve esse formato. A gente achava um imóvel BTS, né? Ainda não houve esse formato, mas conforme a gente via um imóvel que agradava, né? Então a gente tem aí alguns parceiros que estão em busca sempre. Esse imóvel... Isso é uma dificuldade também, né? De tu encontrar uma área boa, um imóvel ali. Estacionamento, né? Exatamente, é primordial. Isso para o nosso negócio que eu volto a falar, o pintor, que é o público-alvo, ele quer chegar, encostar o carro na porta da carregar loja, carregar e ir embora. Então não adianta eu querer montar uma loja, por exemplo, na Rua 15, que não vai vender nada. Então, achar esses imóveis, né, que são compatíveis aí com o nosso formato de negócio e não são lojas pequenas, né? Então, a gente tem que ter loja maior até pela questão de estoque, é uma coisa, um produto um pouco maior e que tem peso, tem tudo mais. Então, achar o imóvel que está no formato para nós é difícil. Tem um checklist grande? Tem. Um checklist pequeno. Deve ter. Qual é a média de tamanho de imóvel? As lojas variam aí de 500 metros quadrados, mais ou menos, algumas até 1.000 metros quadrados. Incluindo o depósito, obviamente. Isso, um depósito. A área de vendas e depósito. Né? Voivodo, deixa eu explorar um pouquinho essa parte familiar da empresa, né? Como é que foi para ti entrar na Construcolor? Teu pai começou com o teu pai, obviamente, a gente já falou disso. Mas foi naturalmente, tu foste entrando na empresa, ele foi te incluindo, houve problema, houve algum conflito? Me conta um pouquinho dessa história. Foi mais ou menos assim. Como é que é, adicionando essa pergunta, como é que é essa transformação? Porque
vamos lá, de 84 até 2005, vou colocar aqui, ele era o homem forte por trás disso. Então era uma criança. Como é que ele te enxerga como um cara possível? Assim, a grosso modo, meu pai, nós somos em 4 irmãos. Então, no início, quem trabalhava na empresa era a minha irmã mais velha, a Martina, e o Edgar, que é o meu irmão mais velho. Lá em 2005, o meu irmão, que trabalhava com meu pai, decidiu sair para montar uma outra loja de tinta na época. E aí eu estudava aí de manhã. Fechou o pau com teu pai, então. Mais ou menos isso. Mas Vou me vingar agora. Normal. Mas foi bom, Eu assim. tive 20 dessas. Olhando hoje, né, a gente vê que isso foi muito bom para a família em si. Que né? bom. E aí, na época, meu pai, teu irmão saiu, tu vai ter que, a partir de assumir, ajudar a trabalhar lá na loja e tal. Com era que numa idade filial. isso? Eu tava com 16 anos. Caramba. E aí, cara, 16 anos, estava em colégio particular. Pô, de tarde era cinema, era não sei o quê, sair com os amigos, tal. Cara, para mim foi chato, assim, Sim, sabe? claro. Ajudava na loja às vezes, no meio período, tal, mas dizia assim, cara, agora não, a partir de agora tu vai ter que estudar à noite, busca um colégio que tu possa estudar à noite e tu vai começar a trabalhar. E eu fiquei meio revoltado, né? Porra, tem que trabalhar, imagino. mas não teve muita escolha. Alemão, duro, vai ser assim, deu. E aí comecei, e aí o gosto, né, pelo trabalho foi aos poucos cada vez aumentando mais e mais e mais. Passei por todos os setores, mesmo que uma empresa aí com 2 lojas na época tinha. E aí a gente fez uma sucessão familiar. Meu irmão saiu, depois a Construcolor veio adquirir essas lojas, Legal. que era em Timbó e Pomerode. Meu irmão saiu da operação completamente. E em 2016 a gente fez um plano de sucessão familiar, aí tudo realmente bacana. no papel. E aí o meu pai, com uma carteira de imóveis que ele tinha, a gente dividiu a empresa. O meu irmão mais velho e a minha irmã mais nova ficaram na administração desses imóveis, né? E aí eu e a minha irmã ficamos Na operação na mesmo. operação da Construcolor. E aí a gente dividiu, até porque aí vem cônjuges, né? Um caso. Cara, isso aí a gente preparou tudo para não ter qualquer problema o dia que alguém venha faltar. Né? A gente já falou aqui, né, dos genros que Essa é a camada que complica, porque depois genros, depois os filhos, As noras depois e genros, cria-se uma tem pirâmide tanta complicada. coisa na época, né? Os advogados que fizeram esse trabalho com a gente, tem tanta coisa que a gente não imagina. Sim, porque é loucura, né? Vem para nós, se um morrer, o outro, mas não é só isso. Isso porque na época meu pai poderia se separar da minha mãe, e aí se ele tivesse, como é que... Cara, e aí no momento foi bem desgastante, assim, Sim. todo mundo colocar suas opiniões. Mas hoje, assim, isso para nossa harmonia familiar foi a melhor coisa que É aconteceu. aquela história, né? O advogado vem, não, mas tem que pensar nisso, naquilo. Não, mas isso nunca vai acontecer aqui na nossa família, né? Isso pode ter acontecido lá no outro, mas na nossa família não vai acontecer esse tipo de coisa. E não tem jeito, cara. É E melhor acontece. prevenir do que remediar. A gente tem porque uma grande supermercadista aí, né? Que faleceu um dos filhos e a esposa veio para tocar um negócio, que era só mãe e esposa. Então, Imagina. como vai fazer isso? Como tu vai dizer que não? Cara, é realmente E uma aí coisa... depois, no caso, né, a minha filha ou a sobrinha e tal, queira entrar no negócio. Então, a gente já fez algumas regras, já fez entendi. tudo preparado, porque esse profissional tem que ter uma conduta, um trabalho fora, pegar a experiência, pensando no futuro mesmo, né? Porque hoje a gente está aqui e consegue manusear da maneira que a gente quer, mas às vezes algumas coisas fogem do nosso controle. Sim, com certeza. Total. E assim, não dá, não tem como. Ou tu cria uma situação que compõe o futuro da empresa, ou ela de alguma forma vai ser o reflexo só seu, e quando você faltar por qualquer motivo, seja até sair para descansar, aquilo se desestrutura. Né? E é uma preocupação, assim, a gente vê das grandes indústrias, né, alguns fornecedores nossos, a sucessão ela é muito vista, sabe? Isso tu falou de supermercado, eu sei que tem amigo que tem supermercado, que pega as grandes indústrias aí de alimentos, tem preocupação quem vai tocar o negócio Sim, no lógico. supermercado, porque Lógico. isso influencia diretamente no plano futuro daquela Exatamente. empresa. E cada vez isso é uma rotina para quase todos os modelos de negócio, né? O franqueador quer ter um franqueado mais azeitado com relação àquilo que ele está fazendo, quer entender cada vez mais, ou quer melhorar cada vez mais a vida dele, porque quanto melhor ele tiver, mais vendas acontecem, sell-out é muito maior. Então, isso tem acontecido muito, uma rotina muito maior no organismo como um todo. Né? Então, o teu fornecedor quer que teu negócio vá muito Voa, bem, né? porque Claro. o sell-in dele é o teu sell-out. Então, Não, e é muito claro, assim, nessa essa percepção que eles têm. Até, vamos supor, meu pai começou um negócio, se eu fosse deslumbrado, começasse a gastar a reveria e tal,
a gente já viu casos aí no nosso segmento de que o próprio fornecedor, poxa, ele começa a questionar, mas será que vocês estão no caminho certo? Né, o teu filho tem as condições? Esse helicóptero é necessário mesmo? Justamente. Então, e aí vai do exemplo, né? Claro. Ô, Evaldo, e tua formação, qual é? Eu sou formado em administração e aí realmente com um MBA ali na FGV. Na FGV, administração aqui na FURB mesmo? Não, eu fiz na Uniaselv. Na Uniaselv. Bacana. Antes de eu fazer as perguntinhas aqui finais, números da Construcolor. Estamos com 19 lojas, nos aproximando dos 300 colaboradores agora, com a 20ª loja em Porto Belo, a gente divulgou aí na sexta-feira. Então, vamos fechar o ano aí provavelmente com 20 ou 21 lojas, né? Faturamento, não vou precisar, mas a gente ultrapassa esse ano os 100 milhões de faturamento também. Que bacana. E o que é mais legal, né? IPO? Não. Futuro? Não? A gente tem muito para fazer. E assim, se destacar no varejo, né? Eu acho que a gente a gente vê poucas empresas do varejo, por exemplo, aqui de Blumenau, que se destacam, né? Sim. Estadualmente. E isso a gente... Eu queria que o pessoal fosse... Às vezes a gente imagina que é muito mais difícil. E não é. Não é tão difícil, a cara, né? com seriedade, né? Com transparência, a gente... Quando inaugura Porto Belo? Dentro de uns 40 dias. Rapidinho, então. Maravilha. Final de outubro aí. A gente tá... Posso fazer as perguntas? Rafael faz umas perguntas Então tá. clássicas no final aqui. Manda ver. Vamos lá, eu vou começar a do meio aqui, porque aquela primeira está dando impacto negativo. Então, se fosse empreender em algo totalmente diferente, o que você iria empreender? Eu acho que talvez, se fosse assim totalmente diferente do setor de tintas, a questão alimentícia. Eu acho que é um negócio que vai... Cada vez mais, todo mundo precisa comer. E é uma coisa diária, né? Diária, eu acho que vai ter oportunidades enormes aí. Não é uma área que eu conheço, mas eu acho que se fosse buscar alguma coisa, seria nessa área. Supermercado? Não, eu varejão, acho que assim? supermercado. Pizzaria. Eu acho que talvez mais na parte de algum produto que pudesse revender para supermercado, alguma coisa assim. Entendi. Então, eu não tenho nada formatado, até porque não penso no assunto. Mas não dá nem tempo? Eu imagino que não dá nem mais tempo de pensar mas eu acho que seria alguma coisa nessa linha. Legal. Bacana. Agora vamos voltar para a primeira. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Ou a maior dificuldade ou uma péssima escolha? A maior dificuldade Cara, o que eu vou te dizer? Acho que talvez essa parte familiar foi a maior dificuldade para mim. Assim. Hoje, como eu falei, a gente tem uma harmonia, porque lá atrás talvez eu fui o cara chato que bateu, que falou, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Foi, talvez, em alguns momentos, assim, mal visto, né? Mal interpretado, e foi a maior dificuldade para mim, dentro da nossa empresa. Tu é o mais jovem da família inteira ou tem mais alguém mais novo? Não, tem uma irmã mais jovem. Essa não está na operação. Ela é junto com o meu irmão mais velho na holding da Legal. Entendi. Alguém que você admira ou quem foi um mentor? O meu pai, sem dúvida nenhuma. Meu pai foi na verdade, ele é um grande mestre para mim, porque a gente troca muita ideia e a gente tem uma afinidade muito grande. Você está com que idade? Eu estou com 33. Caramba, que novo. Jovem demais. Impressionante. Então, meu pai, assim, é meu grande exemplo. Aí, alguém que eu sigo aí cegamente. Esse Fischer veio de onde? É o mesmo Fischer dos hotéis, do hotel lá em Balneário, não? De Brusque eu imagino. O meu avô e esse de Brusque, né? Eram primos, vieram lá no mesmo navio da Alemanha e tal. Entendi. Então, o meu avô veio da Alemanha. O avô do meu pai veio da Alemanha. O teu bisavô, no caso? Meu bisavô veio da Alemanha. Que bacana. E a última, para finalizar. Se você se encontrasse aos 19... Nem é tanto tempo assim. 14 anos atrás. 14 anos. Se você se encontrasse aos 19 anos, o que você diria para você mesmo? Acho que menos ansiedade. Eu acho que dá para ser? Acho que foi muito, em alguns momentos, assim, muito ansioso, sabe, no negócio e poderia ter tido uns resultados melhores. Não me arrependo de nada, né? Mas eu acho que a ansiedade, assim, ela traz alguns incômodos aí que depois, com o tempo, a gente vai aprendendo a trabalhar, né, e equacionar no dia a dia. É uma ansiedade que é gerada pela dificuldade ou pela vontade de crescer rapidamente? Eu acho que qual pela foi a maior vontade de crescer. Eu, no início, tinha muito essa de provar, né? Consegui mostrar para o meu pai que eu era capaz, ou, enfim, com a minha irmã e tal.
E a gente depois vê que isso não é por aí, né? O tempo vai dar essa, né? O tempo vai mostrar o resultado. Então, se a gente faz a coisa certa, é transparente, né? Trata bem as pessoas, acho que isso aí mostra aí qual é o caminho que vai ser trilhado. Sim, com certeza. Essa situação é complicada, essa ansiedade de querer provar aquilo e depois tu entende que não tem como, precisa do tempo, né? O tempo precisa maturar aquilo ali, não adianta, não existe outra forma, concordo 100%. Quando tu sai, por exemplo, lá em 2009, quando foi a abertura dessa loja do Garcia, eu tinha me formado na faculdade, eu trabalho, o TCC foi em cima de abertura de lojas e tal, né? E aí tu quer mostrar, tu quer fazer e às vezes tu paga qualquer preço, né, pela idade. Sim. Né? Então, por isso que eu digo que o meu pai foi um grande mestre para mim, porque ele conseguiu fazer com que eu tivesse ponderasse isso, né? Respira, cara. Não é por aí, vamos lá. E depois, isso convergiu aí de dar certo o negócio e tal, mas que para mim foi muito bom passar por essas situações e ver que hoje a gente consegue crescer não mais aloprado, né? Consegue crescer fazendo as coisas. Embora parece, né? Porque sim. esse período é que eu acho que é deu uma acelerada que, olha, né? Precisou de 2008 até 2018, que é para criar realmente uma força para agora poder acelerar, né? Precisa assim, desse time também. O que pega mais não é o número de lojas, porque a gente vê aí algumas empresas têxteis lá, tem 50, 60, 80 lojas. Eu acho que o que pega é tu conseguir montar a tua estrutura para falar a mesma linguagem em todas as tuas lojas. Porque, às vezes, né, um formato de abrir loja em shopping com uma estrutura menor, tu consegue ter um controle mais fácil, né? Então, às vezes o pessoal, poxa, vocês têm 20 lojas, mas né, tem gente que tem 100, 200, 300, né? Então, tu vai aprendendo isso no decorrer do crescimento da tua empresa. Então, como eu falei antes, 50 lojas, mas eu não tenho esse número, eu quero chegar em 50 lojas. Não, tudo... Não é um mantra, é uma vontade. Hoje, diferente do que de como eu já era, eu penso assim, a gente vai crescer conforme as oportunidades, né, aparecerem. Maturidade faz isso. É verdade. Pancho, obrigado. Evandro, obrigado demais tirar teu tempo aí de vir aqui contar um pouquinho dessa história incrível e realmente me surpreendeu. Eu achei que eu vinha contar uma história aí de 5, 6 lojas. Estou contando uma história de 20 para 50. Né? 20 lojas. Muito legal mesmo. É legal ver essa galera aqui de Blumenau acelerando. E eu levo isso comigo, assim, a gente nasceu em Blumenau, sabe? Eu gosto de levar isso, porque... E a gente não tem ideia de quanto, por exemplo, em Florianópolis, as pessoas, poxa, vocês são de Blumenau. A nossa cidade é muito bem vista. Então, eu é que agradeço poder falar um pouquinho da Construcolor aqui, Rafael, Pancho, e estão de parabéns aí por todo esse trabalho que vocês têm feito aqui nesse podcast. Maravilha. Tamo junto. Vamos ver se ele volta quando tiver a loja número 50, quem sabe, né? Vem aqui para falar um pouquinho. Ele vai vir aqui na 49 para falar da 50. Exatamente. Maravilha. Obrigado, Evandro. Obrigado, Rafa. Obrigado a você também que acompanhou este programa, mais um episódio do Antes Tarde do Que Nunca. Não se esqueça, inscreva-se no canal Real Rafa Silva e acione a sineta aí para saber quando a gente vai estar ao vivo, em tempo real, melhor dizendo, não ao vivo, em tempo real com uma outra entrevista. Um grande abraço a todos. Tamo junto. Até mais.